Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Será que existem oportunidades nesse momento para investir em Banco do Brasil? Bom, tem muitas pessoas que estão comentando esse ponto, até por conta de dois pontos principais. Esse cenário na economia que nós nos encontramos agora e também por conta da situação do agro, que é um dos carros-chefes do Banco do Brasil. E a gente vai entender melhor hoje esses pontos, passando aqui pelos seus últimos resultados, compreendendo também nos seus indicadores atuais, até para a gente verificar se existem descontos no seu preço teto e também nas projeções técnicas, além dos seus dividendos, tá, pessoal? O banco soltou recentemente os dividendos desse terceiro trimestre. Vou passar para vocês aqui as datas específicas, tanto da data corte, como também o período de pagamento. Pois bem, pessoal, antes da gente passar aqui pelos seus indicadores, vamos conversar sobre os seus resultados e também os dividendos. Bom, no dia 11/11, o Banco do Brasil anunciou o pagamento de dividendos de juros sobre capital próprio de 48 centavos aproximadamente por ação, onde eles serão pagos no dia 6/12 de 2024. A Datacom fica para o dia 25/11, então temos aí praticamente uma semana para vocês aportarem, que é a famosa ideia do dividendo inteligente, e a partir do dia 26, as ações já vão estar sendo negociadas sem esse benefício, entre aspas, tá? Só para vocês terem uma noção, fazendo um cálculo rápido, descontando essa porcentagem aqui dos 15% de impostos do JCP, arredondando para 48 centavos, né? A gente desconta 15%, pessoal, fica 40 centavos aí que você vai receber líquido, beleza? E passando agora para os seus resultados desse terceiro trimestre de 2024, novamente o banco entregou um resultado muito relevante comparando outras empresas, tá? Porém, o cenário do agronegócio afetou bastante aqui, pessoal. Eles até destacaram esse cenário atual sobre o crescimento da inadimplência do próprio banco. Dentre esses principais fatores que influenciaram o agro estão os custos de produção, que se elevaram, os preços das commodities, tiveram commodities que caíram, como também estamos vendo agora outras commodities tendo movimentações mais de alta também. Mas a minha opinião, o principal motivo aqui foi por conta dos eventos climáticos, tá, pessoal? Principalmente no centro-oeste. Essas instabilidades de chuva, de secas, acabaram afetando bastante os resultados aqui do Banco do Brasil. Acredito que esses resultados vão ser influenciados nesses próximos trimestres, mas para o longo prazo, pessoal, eu não acredito que os resultados sejam afetados de forma tão relevante. Quando eu digo longo prazo, eu digo para 3 a 5 anos, tá? Bom, já passando para o seu lucro líquido ajustado, tivemos um resultado positivo aqui de 8,3% comparando o terceiro trimestre de 2023 com esse terceiro trimestre de 24 agora. Nos 9 meses de 23 com os 9 meses de 24, enxergamos esse aumento também bem parelho com o aumento do trimestre, mas aqui tem um adendo. Se a gente for ver na prática os prejuízos que o agro acabou afetando o banco, esses lucros acabariam sendo influenciados aqui, tá? Pois bem, passando para a margem financeira bruta agora, também enxergamos esse aumento de 9,3% trimestre por trimestre, tá? Se a gente pega o segundo trimestre de 24, com esse também enxergamos um aumento aqui, e os 9 meses já fica um aumento de 13,9%, também bem relevante. Carteira de crédito ampliada agora, se a gente pega o comparativo dos últimos anos, teve um aumento de 13%, né, de setembro de 23 para setembro de 24, e pegando junho de 24, o aumento foi de 1,9%. Contudo, se a gente pega a inadimplência superior a 90 dias, pessoal, nós enxergamos um aumento bem relevante aqui, tá? Saindo de 3 para 3,3 de junho de 24 para setembro de 24. Então esse aumento aqui acaba sendo negativo, tá? Até trazendo de forma detalhada por segmento essa carteira de crédito, a carteira de crédito para pessoa física. Temos aqui um aumento de quase 8%, fazendo um comparativo trimestral de 12 meses, e analisando junho de 24 com setembro de 24, o aumento foi de 2,3%. Destaque para o crédito consignado aqui, tendo um aumento de 11,2%, tá, pessoal? Isso em 12 meses. Se a gente pega agora a inadimplência desse segmento, teve também um aumento, tá? Não foi tão relevante como o segmento do agro, que eu já vou mostrar para vocês, mas demonstrou um crescimento aqui, analisando os últimos trimestres. Se a gente pega os 12 meses,
ficou praticamente no 0 a 0, tá? Mas acabou devolvendo toda essa queda que teve nos últimos meses aqui. Passando para a carteira de crédito pessoa jurídica, para as empresas no caso, também tivemos um aumento, tá, de 13,5%. Se a gente pega junho de 24 com setembro de 24, também chegamos a um pequeno aumento, praticamente 0 a 0 aqui, tá? E vejam que também tivemos um aumento para inadimplência superior a 90 dias, saindo de 3,4 praticamente para 3,6 arredondando aqui também, tá, pessoal? Mas o destaque principal desses aumentos ficaram para carteira de crédito do agronegócio, que até trazendo em antemão, a inadimplência superior a 90 dias do agro ficou em 1,9, quase 2, né? Saindo de 1,3 para 2. Isso é um aumento muito relevante, muito expressivo aqui, tá, pessoal? Até porque, se a gente faz um comparativo de 12 meses, vejam que estava em 0,7 e partiu para 2. Então é um aumento que parece baixo, mas na prática, por conta da gente estar falando em porcentagem, acaba sendo muito relevante. Principalmente por conta dessa situação mais negativa do agronegócio que está passando nesse momento, tá? Para a carteira de crédito, tivemos um aumento aqui de 13,7% trimestralmente falando, tá? De 12 meses em 12 meses. E um aumento também analisando o último trimestre, tá, pessoal? É um cenário bem complicado para o agro. O Banco do Brasil vai sofrer um pouco. Talvez os preços sofram também por conta dessa situação, gerando mais volatilidade, mas o foco é sempre o longo prazo, pessoal. Nessas quedas podem aparecer oportunidades, por exemplo, dentro da guidance do Banco do Brasil agora, a gente percebe que praticamente segue nos padrões que o banco planejou, ok? Eles já colocam essas margens de propósito, né? Nós passamos agora para o PCLD ampliada. Nós enxergamos um aumento aqui no custo do crédito e um aumento no risco do crédito aqui, saindo do segundo trimestre de 24 de 9,6 para agora, no terceiro trimestre, para 11,6, tá? Se a gente pega o comparativo do terceiro tri de 23 com esse daqui, o aumento fica até um pouco mais relevante, tá, pessoal? Então é um aumento que foi ocasionado pelo agro, verificando a situação atual. Passando para as receitas de prestação de serviço, também tivemos um aumento aqui de quase 5% trimestralmente falando e 2,8% analisando o segundo trimestre de 24 com esse terceiro. Compilado de 9 meses também está positivo. Os destaques ficaram para o mercado de capitais, com aumento aqui de 34%. O consórcio teve um aumento de 19%. Administração de fundos 11,6% e seguros, previdências e capitalização 10,6%, tá, pessoal? Para as despesas administrativas agora, a gente enxerga um aumento aqui também de 5% analisando os 9 meses de 24 com os 9 meses de 2023. No geral, se nós pegarmos aqui o índice de Basileia do Banco do Brasil, a gente enxerga uma queda pegando os 12 meses, tá? Saindo de 16,2 para 14,6, verificando aqui o compilado total do índice de Basileia, tá, pessoal? O Banco do Brasil está numa situação que no curto prazo vai assustar os acionistas, tá? Vai ter uma queda nos preços, por exemplo, como já vem tendo. O cenário também aqui da economia do Brasil não vem ajudando as ações. Selic com uma perspectiva mais de alta também afeta aqui. Então esses pontos você tem que ter em mente ao investir no Banco do Brasil nesse momento, tá? A cabeça do investidor de renda variável tem que ser diferente do investidor de renda fixa, por exemplo, tá, pessoal? Você pode até investir nos dois, mas é importante mudar a chave, tá? Antes da gente passar para os seus indicadores, eu quero trazer para vocês aqui a projeção do Guidance, onde na maioria foi mantido as perspectivas lá do início do ano, pelo menos o último resultado, mudando apenas o PCLD e também as despesas administrativas, tá? Mas agora, sem mais delongas, vamos conversar sobre os seus indicadores. Eu também vou trazer para vocês aqui o preço teto. Mas só para salientar, pessoal, lembrando que não é uma recomendação de compra ou de venda o Banco do Brasil, beleza? Só para deixar salientado aqui. Passando primeiramente, então, sobre a margem líquida, nesse momento as margens seguem próximas àquele padrão dos últimos 10 anos do Banco do Brasil. Agora, se a gente faz uma análise já dos dividendos, que é o que os acionistas buscam do Banco do Brasil, o banco vem entregando resultados muito consistentes nesse indicador, tendo um aumento principalmente a partir de 2021, saindo de patamares de 3,8% para 7,3% até nesse momento 6,8%, que vai fechar o ano bem próximo dos últimos 2 anos ou até um pouco a mais por conta da queda dos preços aqui, tá? Resultados bem consistentes nesses últimos 3 anos. O banco também teve um pulo nos seus lucros e principalmente nos preços, tá? Se a gente pega também um comparativo com o LPA do Banco do Brasil,
versus os dividendos entregues, percebam como o banco consegue manter um equilíbrio dentre os dois. Na prática, se eu mostrar para vocês aqui o payout, percebam que fica próximo a 40%, 50%, abaixo de 50% aqui, tá? Isso é muito interessante, o banco consegue reinvestir nele mesmo e ao mesmo tempo pagar um bom dividendo, tá? O Banco do Brasil tem um desconto já apenas por ele ter como majoritário o governo, né? Que é um risco Brasil que a gente chama, pelo menos é a minha opinião. Para quem já investe ou para quem quer investir no Banco do Brasil, sabe muito bem que o banco tem pagamentos periódicos de dividendos, ótimos pagamentos, tá? Aqui eu mostro para vocês a Datacom, tá? Percebam que nesse ano já tivemos pagamentos relevantes e eu vou falar para vocês aqui os períodos que o banco anuncia como Datacom os melhores pagamentos. Temos aqui como destaque, pelo menos o histórico geral, o mês de fevereiro. Em março, temos um pagamento aqui que é anunciado também. Em junho, temos um pagamento também muito relevante. Aí temos uma variação entre junho e também maio. Em agosto, temos um outro pagamento anunciado muito relevante, tá? E agora, em novembro, o banco anunciou esses dividendos que eu trouxe para vocês lá no início. Em dezembro também teremos outro anúncio, tá? O banco trabalha com uma periodicidade muito organizada. Isso acaba chamando muita atenção nos acionistas, né, pessoal? Até para quem gosta de trabalhar com aquela estratégia de preço teto do Décio Bazin. É muito interessante, tá? Até comentando sobre isso, eu trouxe também aqui a margem de segurança desse momento do preço teto do Décio Bazin de 6%. Percebam que nesse momento temos uma margem bem atrativa, fazendo uma análise dos últimos 12 meses dos dividendos entregues, o desconto é de 45%, tá? Prefiro ser um pouco mais conservador, olhar 3 anos o histórico, tendo aqui uma margem de 27%. Se a gente pega até 5 anos, por conta desses dividendos mais abaixo de 19, 20, 21, né, até considerando 20 e 21 principalmente, a margem segue negativa. Mas a gente pode considerar aqui uma margem de segurança interessante, principalmente analisando que o banco pode cair mais dependendo do cenário que a bolsa se encontrar nesses próximos meses, tá? Vai depender muito nesse curto espaço de tempo. Uma coisa que pode acontecer também é o Banco do Brasil trabalhar mais de lado em 1 a 2 anos, como já aconteceu pós 2021, tá? Principalmente 2022, salvo engano. Daqui a pouco a gente vai entrar no gráfico. É legal ter isso em mente, imaginando já o longo prazo, o lucro do longo prazo, tá? E trabalhar principalmente o yield on cost aqui, que seria basicamente os dividendos que vocês vão receber lá na frente versus o seu preço médio de aporte em momentos mais de baixa. Fazendo na prática essa análise, pessoal, se a gente pega os 12 meses e coloca no gráfico dos preços não ajustados, a gente percebe que o histórico desses últimos anos é do banco trabalhar na maior parte do tempo dentro das margens de segurança do preço teto, tá? Chegando aqui até em oportunidades de 8 a 10%. De 3 anos, existiram menos oportunidades, mas sempre acontecem, sempre aparecem oportunidades aqui. Levando em conta 5 anos, né, igual eu trouxe para vocês, está mais negativo, então, nesse caso, o histórico ficaria um pouco mais negativo, né? Até porque a gente está levando em conta os pagamentos de 20 e 21. Eu trouxe também aqui o preço justo de Graham, pessoal. Eu não gosto de analisar tanto esse preço para bancos e também seguradoras, mas o desconto aqui no preço justo está bem relevante, tá, pessoal? Uma margem de 151%. Só para salientar também, todos esses dados eu pego no scanner da bolsa. Lá vocês conseguem encontrar todos os preços tetos das empresas aqui do Brasil, das ações, o valor intrínseco e também uma análise de oportunidades, né, de padrões técnicos, por exemplo. Fora as recomendações. Para quem quer saber mais, tem aqui um QR Code, também aqui embaixo um link, beleza? Dê uma olhada depois lá, tá, pessoal? Muito bem, vamos então agora conversar sobre o preço técnico de BBAS3. As projeções técnicas, né? Bom, trazendo para vocês o cenário desde 2000, a gente percebe um crescimento aqui, tá? Já ajustando os dividendos, ok, pessoal? Em certos momentos, o banco trabalha mais de lado, como eu já falei para vocês, em 2021, 2022 aqui, tá? Também no período mais negativo da economia brasileira, percebam como o banco trabalhou de lado, em certos momentos em quedas, tá? Então, saiba disso, pessoal. O banco pode trabalhar, desculpem, em momentos mais adversos, tá? E aqui que entra a resiliência do investidor. Esses momentos mais voláteis, existem várias oportunidades que podem aparecer. Ampliando o cenário para vocês aqui do gráfico mensal, percebam que desde 2020
o banco vem crescendo, está numa tendência de alta. Nesses últimos meses, apesar da alta que aconteceu no meio de 24, a gente enxerga que o banco vem praticamente trabalhando de lado. No início de 24, o banco chegou a bater em um patamar de 27,38, depois ultrapassou e bateu a segunda projeção de Fibonacci aqui, que é 28,89, mas nos dois momentos o banco teve um retorno, pessoal. Por conta disso, a gente mantém essas projeções, tá? Quando o banco voltar à sua alta, tem essas duas projeções aqui ainda. Lá na frente a gente tem outras projeções também, é 32,98 e 35,45. Lembrando que esses valores podem descontar os dividendos futuramente, tá? Dependendo do momento que você está vendo essa análise. Mas nesse momento temos um pullback acontecendo, né? Essa queda de 3 meses que vem acontecendo aqui. Qual o cenário, pessoal? Basicamente, os preços chegaram bem nos patamares próximos à média móvel dos preços dos últimos 20 meses, que é a 24,47. Teve esse retorno, principalmente porque tinha como suporte, além dessa média, uma outra região de Fibo desse movimento aqui, tá? Que seria a 24,88, tá? Acredito que seja nesse movimento menor, tá, pessoal? Não nesse maior. Então tem 3 regiões aqui importantes para a gente ficar de olho nessa tendência de BBAS. Caso o ativo ultrapasse essa região dos 24,88, até ampliando para vocês aqui, pode vir buscar as regiões do 23,89 e 22,87. É uma região de suporte muito importante, tá? Conforme vocês estão vendo aqui. Caso continue essa tendência de baixa, vem buscar a primeira retração de Fibo desse movimento maior agora mesmo, que é até de 2020, que é a R$ 20,84. Nesse caso, pessoal, os lucros teriam que cair bastante, tá? Situação macroeconômica, situação do Brasil teria que ficar bem mais negativa, ok? Acredito que pode ficar mais lateralizado o ativo nesses próximos meses. Por enquanto, o ativo segue numa tendência de alta ainda, né? Olhando o longo prazo sempre, tá? Principalmente desde 2020, mas nada impede do banco trabalhar de forma mais lateralizada nesse momento, tá? Até porque está bem próximo dessa região de pullback. Até trazendo para vocês um cenário parecido, vejam como de 2020 até 2021 para 2022, o banco trabalhou em zigue-zague, né? Em altas e baixas, e só depois, quando as coisas começaram a caminhar, o banco engatou uma tendência de alta, tá? Então é importante vocês compreenderem isso, você que é investidor do Banco do Brasil aqui. Se a gente pega o gráfico semanal agora, nesse momento fica bem claro essa lateralidade, tá? Apesar de ter uma queda nessas últimas semanas, a gente pegar o histórico das 10 últimas semanas, é de queda, mas a média móvel das últimas semanas está andando de lado, tá? Isso demonstra lateralidade. Vamos aguardar para verificar se nos próximos dias, nas próximas semanas ou até meses, vai ficar trabalhando nesse formato mais lateral ou se vai ficar mais negativo ou ativo, né? Ter uma queda, uma tendência mais de baixa, tá bom? Mas o histórico que eu digo para vocês é que vocês analisem sempre o longo prazo, a tendência a longo prazo, tá? Bom, entrando agora nos seus indicadores, vejamos aqui o PL do ativo, que segue a 5, praticamente um desconto muito relevante desde 21. Passando por PVP, o banco trabalha desde 2020 abaixo de 1, tá? Um desconto muito relevante. Preço sobre receitas também vem trabalhando abaixo de 1. Vejam que o histórico não é trabalhar perto de 1, tá, pessoal? Esse é um ponto relevante também. Seu ROI segue dentro das médias, pegando o histórico dos últimos 10 anos. Se a gente pega também o crescimento do patrimônio vem sendo positivo, fica nítido isso também no seu VPA, tá? Aqui teve aquele desdobramento. Se a gente faz vezes 2, por exemplo, ficaria 62, né? Passando aqui para o seu índice de Basileia, vejam que o Banco do Brasil nesse momento vem tendo uma queda, teve uma melhora analisando o último trimestre. Nesse momento segue em 14,6. Esse é um indicador que a gente tem que ficar de olho, tá, pessoal? Vem tendo essa queda desde 20. O ideal seria ficar um pouco mais estagnado, tá? E o seu LPA nesse momento está em 10, tá? Vem trabalhando bem parelho com 2022 aqui, tá? Isso levando em conta o histórico dos últimos 12 meses. Para quem fez investimento no Banco do Brasil há 5 anos atrás, vem tendo um retorno praticamente igual do CDI. Isso já descontando os dividendos, tendo um retorno muito interessante. Mas aqui eu digo uma coisa, quem compra nos momentos de descontos consegue ter um retorno superior ao que eu tenho mostrado aqui para vocês. Por exemplo, quem comprou nesses momentos mais de baixa, na hora que teve essa elevação, consegue ter um retorno superior
ao do CDI aqui, tá? Então é importante levar em conta esse ponto. Então, como eu já trouxe para vocês, existem descontos no preço teto, existem também descontos nos seus indicadores, a ação vem também caindo e vem se mantendo numa tendência de alta, mas no curto espaço de tempo pode ter um pouco mais de volatilidade por conta desse cenário que a gente se encontra, por conta do agronegócio e também por conta da macroeconomia, tá? Até trazendo para vocês a situação atual do Ibovespa, o Ibov nesses últimos 3 meses teve uma queda aqui bem relevante, vem ultrapassando a segunda retração de Fibonacci desse movimento, tá, pessoal? E vem buscar os 125 mil pontos. Tem que finalizar o mês de novembro abaixo dessa região dos 128 mil para vir buscar os 125 mil, tá? Que é uma região de suporte importante. Caso continue, pessoal, essa região dos 123 mil pontos é uma região muito forte, tá? Até porque, conforme eu trouxe para vocês, dos 123 mil pontos até os 120 mil pontos, tem um suporte muito relevante por conta de momentos anteriores aqui, tá? Então vamos ficar de olho, por enquanto segue numa tendência de alta no longo prazo, tá? Pegando o corte de 23 para frente. A gente vai ter que entender se vai trabalhar mais de lado ou se vai sofrer com uma queda mais relevante. A Selic vai mandar bastante nesse cenário do Ibov. Trazendo para vocês o cenário do dólar também agora, segue bem negativo, tá? Negativo para a gente, porque para o dólar ele segue quase batendo aqui a R$6. Conforme eu trouxe para vocês em outros momentos, o gráfico do dólar, depois que rompeu esse canal de baixa, eu copiei o mesmo tamanho para cima e vejam que chegou nessa mesma região, nesse mesmo patamar, principalmente após chegar essa projeção de Fibonacci que eu coloquei aqui. A gente tem outras projeções mais para frente, tá? Vamos aguardar, tá, pessoal? O cenário do dólar aqui, com a alta da Selic, pode dar uma estagnada, beleza? Para a gente finalizar aqui, eu quero trazer para vocês um outro indicador que demonstra que a nossa bolsa está barata. Então, enquanto muitas pessoas estão falando para comprar ativos em dólar a R$6, a gente tem aqui descontos que começam a aparecer em ativos. Esse indicador do Market Bread demonstra bastante quando as ações estão trabalhando abaixo das suas médias. E aqui nós temos três. A média de 20, 50 e 200. Se a gente pega primeiramente a média móvel de 20 períodos, percebam que estamos chegando próximos à região verde de aportes, tá? Onde demonstra que a maioria das ações estão trabalhando abaixo da sua média móvel de 20 períodos. Se a gente passa para 50, vejam que também está trabalhando próximo a essa região de desconto. E temos a região dos 200 períodos, que é muito mais relevante. Quando chega próximo a essas regiões, percebam que o Ibov está bem descontado, tá? Quando essa média chegar próximo a essa região verde, os descontos vão estar bem relevantes, pessoal. Então, eu estou sempre de olho nesses 3 indicadores aqui do scanner da bolsa, tá? E esse é um indicador interessante para quem gosta de fazer aportes em momentos de descontos, para encontrar os verdadeiros descontos aqui no Ibov, beleza? Tanto no Ibov, como também no tema de hoje do Banco do Brasil, que acabou caindo bastante, principalmente por conta desse resultado mais negativo olhando o agronegócio, tá? Importante a gente olhar não só esse lucro que o banco trouxe, mas o compilado total, beleza? O crescimento aqui da inadimplência. Deixo para vocês aqui no lado uma análise que eu fiz recentemente do Banco ABC, atualizando vocês sobre o preço teto. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço a todos, uma ótima semana e fui, pessoal!